Sentia-me uma desilusão para eles e para mim. Nós temos sempre a ilusão antes de ter filhos do tipo de mãe que queremos ser. Tinha a sensação que também os estava a deixar mal. Meu nome é Ana Almeida, vivo na Inglaterra. Antes de entrares no programa, eras uma Ana um bocadinho diferente, É. certo? Como é que era a tua antiga versão? Era uma versão mãe. Tenho dois pequeninos, um de 8 e uma de 3. Vinha naquela situação de perde peso, ganha peso e não consigo voltar ao peso que era antes de ter filhos. Vinha de depressões ano sim, ano não, ou 2 anos sim, 2 anos não, e já tinha feito as dietas todas da moda e sem ser da moda, e já tinha sido acompanhada só por PTs ou noutras alturas só nutricionista e acabava sempre, perdia o peso, ganhava o peso, perdia o peso, ganhava o peso. Chegava a um ponto que, então, com os filhos, cada vez que tinha um filho, deixava a coisa ir completamente descontrolada. Cheguei a uma situação que já estava no meu mais pesado de sempre. Grávida de 9 meses nunca tinha estado tão pesada. Portanto, ultrapassei tudo aquilo que já tinha sido no passado. E vi que não podia continuar assim, porque os riscos na família, diabetes, hipertensão, tudo o que há associado à obesidade, há na minha família. E sendo enfermeira de passado, sabia que estava a ficar nessa zona de risco. E achei que, apesar de ter sido mãe mais tarde, tenho de fazer o melhor que puder para estar aqui o mais tempo que conseguir, para aproveitar a vida e aproveitar os meus pequeninos. Sentias diferença também nisso, ou seja, na energia que tinhas? Já quase não me conseguia sentar no chão durante muito tempo com eles, queriam brincar, estava sempre extenuada, queriam um colo, tinha de ser sempre, espera aí, deixa-me sentar aqui no sofá ou numa cadeira porque não conseguia. Nas brincadeiras, as brincadeiras mais energéticas eram coisa assim de ficar sem fogo, digamos assim. Como é que te sentias nessa altura, Ana? Sentia-me uma desilusão para eles e para mim. Nós temos sempre a ilusão antes de ter filhos do tipo de mãe que queremos ser. Primeiro nunca é igual, pronto. Essa parte eu já tinha chegado à conclusão, mas podia ser melhor. Tinha a sensação que também os estava a deixar mal. Como é que te sentias com o teu corpo? Mal. Eu há pouco tempo, quando vi as fotografias, eu até disse eu não tinha noção que estava assim. Tinha noção que estava no meu máximo porque a balança dizia, mas de como o meu corpo parecia não tinha tanta noção porque eu evitava ver-me ao espelho. Eu só ia comprando o número de calças acima e o número de roupa acima. O espelho era uma coisa que era, passava à frente e não olhava. Fotografias, cada vez que dava uma fotografia, não me reconhecia, que eu sabia que estava tão mal, mas não tinha visualização. Acho que houve ali uma dissociação qualquer do eu querer me separar em termos mentais, não sei, daquela pessoa. Mas continuava a comer porque usava comida como refúgio, como maneira de acalmar, como maneira de descansar, como conforto, como tudo. Era um ciclo vicioso. Isto afetou outras áreas da tua vida também? Afetou, por exemplo, eu sentia-me mal no meu trabalho porque eu trabalhava em consultas pré-operatórios em que eu tinha de dar conselhos para as pessoas se manterem saudáveis e conseguirem atingir o melhor nível de saúde possível para irem para determinadas cirurgias e terem o melhor pós-cirúrgico possível. Que moral é que eu tinha para estar a dar? Olha, agora se calhar é melhor fazer esta dieta durante estes tempos. Quer dizer, éramos iguais, só que ela precisava de uma operação à vesícula e eu não, ainda não tinha grande moral para estar a dar opiniões ou conselhos de saúde, porque eu própria não estava saudável. Quando é que foi aquele ponto de viragem para procurares ajuda? No início de 2025, eu comecei outra das minhas dietas. Comecei porque atingi os 3 dígitos na balança. E aquilo fez-me assim um. Entretanto, consegui perder 9 quilos. Entretanto, veio o verão e vieram 6, assim. E eu bater-me na cabeça, sou sempre a mesma, então agora estou aqui quase outra vez nos 100, quando estava com 97 e não posso, e estava sempre ali a bater-me na cabeça, já não sabia bem o que havia de fazer. Entretanto, a madrinha dos meus filhos começa-me a mandar umas fotografias e eu vejo-a ficar muito elegante, e eu assim, mas estás aí a ficar muito elegante e não sei o que é que andas a fazer? E olha, estou neste programa assim, e tem PT, tem nutricionista e tem psicóloga. Não sei porquê. Eu achei. É isto mesmo. Sempre me faltou a parte de lidar mentalmente
com a situação e achei que na altura podia e tinha de ser. E lá está, tem sido sempre perco X, ganho X e mais qualquer coisa. Portanto, nos meus últimos 15 anos tem sido assim, mas a tendência é sempre para cima. E pronto, comecei a seguir o programa no Instagram e achei que era o mais completo que conseguia encontrar e que acho que era mesmo isso que eu estava a precisar, de qualquer coisa completa. Quais é que eram aqui as tuas dúvidas e medos antes de entrar no programa? As minhas dúvidas e os meus medos era a minha experiência passada. Era o eu nunca vou aguentar isto o tempo suficiente, se calhar vou passar fome, e depois quando começar a comer normal, volto ao Uhum. peso todo outra vez. Também tinha a parte do físico, porque tenho problemas de coluna, e então sempre tive ali o coisa do eu nunca vou conseguir fazer exercício físico assim, e pá, eu não posso fazer isto, não posso fazer aquilo. Era ali os medos também a fazerem um bocadinho de e tal, isto não vai ser assim tão fácil. E o que é que te fez dizer o sim, mesmo com esses medos? Os factos, o número na balança, as estatísticas que na família tenho, estava a chegar a um ponto de ruptura até a nível mental e físico e só tinha 40 anos. Com a expectativa de vida que existe hoje em dia, 40 anos é só metade da nossa vida, não é? E eu já estava a ver-me numa situação de declínio. Subi escadas, já doía tudo, já subia escadas viradas de costas para trás porque tinha medo de cair para a frente, porque os joelhos já iam abaixo com o peso. Portanto, eu vi-me ali numa situação um bocadinho e assim, não, tem de ser. Tá, é um investimento. Estava a olhar para o dinheiro e eu assim, se isto não der certo, eu sinto, mas se não der certo, isto é uma questão de ser eu. Teve de ser, teve de ser. Tem de se vir com vontade de mudar. Porque não há varinhas mágicas, não estamos em Hogwarts nem nada disso, não é? Nós temos as nutricionistas que nos dão as receitas, mas não põem a comida na boca por nós. Temos o PT que nos dá os exercícios, mas não os faz por nós. E a psicóloga que nos dá as maneiras de lidarmos com as coisas, mas se nós não lidarmos com elas, não há quem faça. É tão simples quanto isso. Portanto, tem de haver vontade. E foi isso, foi aquele clique. Eu vou morrer cedo se, se isto continuar assim. Tu entraste no BM Fit, disseste o teu sim, o que é que Uhum. encontraste? Eu ia começar pela comunidade que eu nunca tive. Eu não sou participante ativa, mas eu estou sempre a ver o que é Uhum. que escrevem. É extremamente interessante para não me sentir isolada. E lá está, as minhas viagens de peso sempre foram muito sozinha. Sentia ali um conforto de saber que havia pessoas que estavam na mesma situação e com as mesmas dificuldades e com as mesmas vitórias. E depois, foste tu, foi a Ana, foi o Bruno, sempre a fazerem tudo e mais alguma coisa e o que podem responderem a milhentas perguntas que eu tive ao início de ser. Eu assim, eu estou a chateá-los tanto, meu Deus. Incrível. Inicialmente tive um bocadinho de medo em termos de alimentação, como tu Uhum. sabes, porque puseste-me a comer mais do que aquilo que eu comia normalmente. E eu Esta assim, isto é pessoa uma... não sabe o que é que está a fazer. Como, como é que eu vou perder peso assim se eu estou a comer tanto? E foram altos e baixos, mas já não falta muito para chegar ao objetivo final, mas o objetivo final não vai ser o final. Isto foi só o início da minha história de saúde. Então, conta-nos lá os resultados que já tiveste até agora. Na balança foram 14 quilos, foram muitos centímetros, nota-se perfeitamente, principalmente nas calças. Tive que começar a comprar cintos para não ter de comprar mais calças. Mais feliz, mais bem disposta com os pequeninos. Estou a ficar melhor mãe aos poucos, que é importante. E uma relação com a comida extremamente diferente. Porque eu já tive um bocadinho das outras coisas todas. O Uhum. que eu nunca tive e que fez realmente a diferença foi esta relação com a comida de não é uma coisa assustadora e não é uma coisa má. Mais recentemente, como tu sabes, tive um desafio enorme que correu tudo mal, infelizmente, em termos pessoais, laborais. Vocês, pronto, estavam sempre a dizer, ainda não fizeste a fotocomparação. Eu assim, não vai mostrar nada. E mostrou. Apesar da balança dizer diferente e eu andar muito desorganizada e muito mal e muito... não sabia o que é que havia de fazer. Portanto, eu achava que 2 meses ali, que aquilo não valia a pena, sequer tirar fotografias. Mostrou também o oposto,
que houve ali diferenças, sim. Por acaso foi muito importante aquela consulta que eu tive contigo, em que me disseste, então vamos lá ver, o que é que tens estado a comer? Contei-te, normalmente o almoço e o jantar estavam uma desgraça, mas o pequeno almoço era sempre certinho, os meus lanches eram sempre certinho, então não estás em zeros. E eu fiquei assim, ok, pois porque realmente eu já construí hábitos que mesmo inconscientemente há coisas que continuo a fazer e a não voltar 100% para o outro lado. E isso para mim foi, acordei um bocado do género, ok, não está tudo estragado, temos aqui um período realmente menos bom, que realmente trouxeram a vontade de comer tudo e mais alguma coisa por causa do stress, mas depois no final acabava por. As minhas refeições estavam a ser contadas à mesma, apesar de eu comer extra, mas pronto, havia ali hábitos que estavam já tão intrínsecos que nunca cheguei a voltar ao zero. Já estou a pensar, vou levar a minha balancinha de férias. Quando é uma festa ou quando estiver com a família ou vier assim alguma coisa, tudo bem e aproveita-se as férias e não é por aí. Mas como vou a Portugal, não vou assim em sítio nenhum que não possa ter a balança, assim vou levar a balança à mesma para pelo menos nas refeições principais ter noção das quantidades que estou a comer. Não faz mal nenhum. Se calhar vou ter alguém a olhar para mim como que diz, já está agora vim de balança para de férias. Não tenho vergonhas de dizer assim, é por mim, não vos estou a incomodar, pois não. Portanto, deixem-me lá fazer aquilo que faço. Como é que isto te faz sentir? Como é que te sentes hoje? Olha, vou-te contar uma história. O meu filho ontem. Oh, mamã, porquê que a tua barriga está mais pequenina? E eu fiquei toda orgulhosa, porque as crianças não costumam. Ele tem só 8 aninhos. E eu disse-lhe que estava a tentar ser mais saudável, para brincar mais com eles e para não sei o quê. Ele assim, ok. Fiquei contente, porque eu não faço isto para se notar, mas também quero que eles vejam um exemplo. Às vezes uma pessoa sente-se culpada de dizer que não quando eles pedem doces ou quando. Pronto, são crianças, não é? Eu acho que eles têm de nos ver a dar o exemplo, querermos ser mais saudáveis. O que é que tu dirias a alguém que está a ver isto agora e que ainda está meio indeciso sobre começar ou não e dar este passo? Se queres mesmo, faz. Não vale a pena pensar que há magia, não há magia. Mas se a vontade está lá, a sério, faz. Porque a diferença é enorme. Este programa é diferente de tudo o que eu já vi. Complementa todas as fases da nossa vida. E foi isso que foi mais importante para mim. Portanto, tem de haver vontade, sim, mas vale a pena muita. Sem dúvida alguma. Há alguma coisa que queiras acrescentar que não tínhamos dito? Que vocês estão muito num bom caminho mesmo. Tu e o Bruno ajudaram imenso, sem dúvida alguma, mas acho que a Ana carregou-me. É a Senti. base, né? Tem de ser, a mente tem de ser mesmo. Eu nunca tinha visto as três versões juntas e foi por isso que o vosso também fez aquela situação de pensar que isto é capaz de funcionar para mim. E funcionou muito bem. E há de continuar a funcionar.